Boa noite a todos e a todas do Facebook. Coisa boa estar aqui com vocês nesse momento. Daqui a pouco nós temos uma novidade hoje no Café Espiritual. Nós vamos falar das comunicações dos espíritos e temos uma boa novidade que eu considero maravilhosa, que é exatamente a presença de Josiane. Josiane já entra. Vamos ver se ela consegue entrar, né? Já mandei o linkzinho para ela. E também tem a presença do Dr. Renato. E nós vamos falar do que hoje no Café Espiritual? Comunicação ou comunicações espirituais. Então, eu vou aqui, enquanto eles chegam, eles não entram aqui na live, né? Deixa eu colocar aqui uns bannerzinhos, né? Então, hoje, que é a banner Comunicações Espirituais. Comunicações Espirituais. Adicionar a banner, para que vocês fiquem vendo aí no show. Pronto, comunicações espirituais. Muito bom. Valeu. Vamos lá, deixa eu ver aqui o chat, as comunicações, comentários. Já tem uma pessoa, Flaviana, já deu boa noite, então significa dizer que está tudo certinho. Deixa eu ver se o pessoal está tendo alguma dificuldade em entrar. Né? Também falta ainda 5 minutos, né? 3 minutos. Então, daqui a pouco eles devem entrar, tá certo? Deixa eu ver se estão tendo alguma dificuldade aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Opa! Boa noite. O seu link está no MSN. Oi, Josiane. Tá no MSN, querida. Tá no MSN, não tá no coisa. Vá lá. O link tá no MSN do Facebook. Nas mensagens do Facebook. Tá ouvindo a gente, vai? Tô. Ele estava entrando no Facebook lá e estava começando a falar lá. Eu digo, vai. Um momento só. Está no MSN. Está no MSN, está ouvindo? Está ouvindo, está no MSN. Ouviu, Josiane? Está no MSN, Josiane. Está no MSN. O link está no MSN, não está no. Não tá no WhatsApp. Eu avisei que era no MSN, que é para você pegar o link. MSN, do Facebook. Oxente, então eu vou mandar agora, mano. Vou mandar de novo. Vou mandar de novo agora. Tá? Tchau. Vou mandar agora. Tchau. Vamos lá, gente. Deu uma probleminha aqui, eu vou ter que convidá-los de novo. Segura aí um pouquinho, tá? São coisas do Facebook, né? Terminando não dando certo aqui algumas coisinhas e tal. Deixa eu só fechar aqui. Inserir amigos. Deixa eu mandar um por vez. Né? José Anne. Sabino. Vou enviar para ela. E agora, depois de enviar para ela, vou fechar aqui. Eu vou enviar para o Renato. Vamos lá. Renato Lira. Pronto, enviado. Bom, gente, vamos logo, vamos ver se eles conseguem. Vamos ver se você consegue entrar agora, tá?
Eu já mandei de novo agora. Tá? Mandei, dê uma olhada lá. Dê uma olhada lá, certo. Bom, gente, só um minutinho aí, tem um pouquinho de paciência que a gente já vai entrar todo mundo aqui e vamos começar a conversar, né? Bater um papo, tá certo? Sobre a comunicação dos espíritos, né? Um pouquinho mais de paciência, vamos ver se Renato e Josiane conseguem entrar, né? Deixa eu colocar aqui para dois. Oi, Renato. Olá, é isso mesmo? N- É por esse canal aqui? Não, querido, você tem que ir lá no Facebook. No Facebook tem o MSN do Facebook, que é o canalzinho de comunicação do Facebook, entendeu? E é por lá que você pega. Então, deixa eu mandar por aqui, pelo WhatsApp, tá? Um momento. Não, tudo bem, vou tentar de novo. Um momentinho, gente. Tá dando aqui um probleminha, eles não estão conseguindo entrar. Só um momento, tá? Que a gente já começa a nossa live. Pronto, Josiane já entrou. Josiane já conseguiu. Pronto, Jorge, estamos aqui Oi, juntos. Agora, demora. só Renato está tendo dificuldade de entrar. Só um momento, tá? Deixa eu só me comunicar com ele, que aí a gente já. Deixa eu mandar novamente o Josiane Renato. Só um momento, Josiane. Deixa eu ver se eu Tá. consigo mandar por ali, porque ele não está conseguindo entrar pelo MSN. Eu acho que ele não tem MSN. Só um momento, viu? Um momento. Não tem, a gente tava conversando. Foco do fundo de garrafa. Mais de 20 minutos, para tentar esse momento. Estou escutando? Estou escutando. Então eu vou pedir comida. Vou pedir uma comida. Você está apertado, você deve ver. Eu fiz tudo, ela vai ser a mesma coisa, só que mais nada. Eu não quero me levar até tudo e gosto de uma garrafa de água. Uma coisa que você me situação. Não dá possível. Vou pulando todo dia, pular. Mas não é do muito feio, Deus quiser. Se dá muito bem, mas também é outra coisa. Ela é muito chata, ela me viu. Eu não vou levar. Passou o que passei para pegar um de valor. Ele é bem claro. E traições. Eu ela nunca teve nada. Graças a Deus, não sei. Jojo, ele ainda não conseguiu. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ele ainda não conseguiu. Ele tá no coisa e não tá conseguindo ligar. Deixa eu ver se eu compartilho com ele aqui. Não, um momento só. Porque tem bastante que faz um papo trabalhado.
Eu não estou conseguindo fazer ele entrar aqui pelo stream. Você entrou pelo outro link que eu mandei, foi? Foi, eu entrei pelo segundo que você mandou, né? Pois eu mandei para ele também. Eu mandei para ele. Tanto mandei para você como mandei para ele. E eu não estou entendendo porque aquele. Ele tá ligando aqui. Deixa eu ver aqui. Oi, Renato. Tá no MSN, querido. Tá no MSN de novo o link. Eu não consigo não entrar por lá. Só consigo aqui. Danado. Tá complicado. Logo abaixo, Renato. Eu não consigo acessar por lá. Logo abaixo, onde a gente estava conversando, tem um link que Vaguinho colocou, que tem um patinho. Outro. Eu mandei outro. Tudo bem. Tudo bem. Eu mandei outro, Renato. Eu mandei outro para você. Eu não estou conseguindo acessar. Eu vou tentar mais uma vez. Mas é aquele que tem um patinho? É o mesmo. Deixa eu sair de novo. Ok. Deixa eu tentar mais uma vez. Tente. Bom, deixa eu encerrar aqui, senão a gente tá no meio da live falando aqui, todo mundo escutando. Vamos lá, Jojo. Vamos lá. Vamos conversando, vamos começando a bater papo e tal. Infelizmente, Renato não está conseguindo entrar, né? E como é? Vamos ver se a gente já toca aqui a nossa conversa. Bom, gente, hoje nós temos aqui um cenário novo, se vocês estão vendo aqui, tem aqui o nosso... Estou no quintal, que é um lugar que eu adoro ficar, que sempre faço as comunicações por aqui. E é bem bacana, porque a gente consegue fazer as apresentações, fica bem legal mesmo, certo? Hoje eu tenho como convidada a Josiane, convidei também Renato, mas infelizmente Renato não conseguiu entrar, tá certo? E na realidade, assim, a gente faz esses esforços tecnológicos, né? Mas de vez em quando dá um errozinho. O outro recebe o link, não consegue entrar, a gente manda, porque eu mandei para os dois ao mesmo tempo. Então, deve ter acontecido algum probleminha aí no meio. Por que eu decidi esse tema, Josiane? Boa noite para você. Boa noite, Vaguinho. Boa noite para todo mundo que está aí assistindo a live, tá? Porque eu abordei, eu coloquei esse tema para a gente. Porque, assim, durante essa semana, tanto eu tive, assim, algumas pessoas que chegaram para mim, né, se comunicaram, sabe, que eu sou espírita, né, que eu tenho uma casa universalista, que tenho trabalhos na área mediúnica e tal, e as pessoas, de uma forma muito, muito direta, chegam para mim e me perguntam assim, olha, eu queria saber como se comunicar com meu parente que já se foi. Aí é pai, é mãe, é irmão, né, amigo e tal, e as pessoas se comunicam, sabe, José? Sempre me perguntam assim, olha, como é essa coisa da comunicação? E também, durante esse mês todinho, desde o final do mês passado até esse mês, aconteceram coisas extremamente inéditas aqui, né, no SEC, no Centro de Expansão Consciencial, com algumas comunicações muito interessantes, inclusive papai desencarnou há mais ou menos uns 70 dias, 75 dias mais ou menos, né? E houve uma comunicação dele através de uma moça lá de Portugal, que foi uma coisa impressionante. Josiane acompanhou comigo aqui. Isso. Foi muito interessante, né? Porque verdade. O que é a que estratégia, aconteceu? né, usada. A estratégia que ele usou foi uma estratégia muito diferente. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar aqui para... Deixa eu ver aqui, Jorge. Não, peraí, aqui não dá... Bom, é aqui mesmo. Vamos lá. Então, a estratégia que ele usou, que ele utilizou, foi uma estratégia muito, mas muito interessante, que foi a estratégia, deixa eu colocar aqui por enquanto nesse quadrinho para a gente conversar, foi a estratégia assim, ele, na realidade, você veja como é o plano espiritual, né? Para dar veracidade à comunicação que ele estava fazendo, ele, em vez de vir diretamente através de mim, porque ele já estava vindo, né, nos sonhos, essa coisa toda, e aí suscita também uma dúvida, que é uma dúvida muito grande da própria comunidade espírita, porque muitas vezes acontece assim, sabe? As pessoas escutam uma coisa de um palestrante e acham que aquilo ali é uma verdade absoluta, ou então lê alguma coisa de um livro e acha que aquilo é a verdade absoluta. A primeira coisa é, o espírito com pouco tempo de desencarnado, tipo um mês,
2 meses, pode se comunicar. É uma das questões mais interessantes. É uma Só grande para que a dúvida, gente né? entenda, pois é, só para que a gente entenda, a época de Kardec, tá? Kardec codificou o Espiritismo em 1857, e na época de Kardec, gente, os espíritos se comunicavam, não era com um mês, não. Era na mesma hora, praticamente. Então, por exemplo, tem uma. Eu acho que todo mundo acompanhou e viu o filme de Kardec. Tem um senhor que sempre ele doava sopa e alimentos a ele, que ficava na beira de uma calçada. E ele passava por esse senhor e geralmente ele doava alguma coisa a esse senhor. Dava comida, dava dinheiro, dava roupas e tal, e era um senhor que era muito importante na sociedade, depois ficou à margem da sociedade e começou a esmolar, porque a família dele toda tinha morrido. Então, e esse senhor, Kardec presenciou o desencarne dele, porque ele chegou na hora que ele estava cometendo suicídio. Estava em cima de uma ponte, eu não sei se você lembra dessa passagem no filme, ele estava em cima de uma ponte e esse senhor se jogou de lá de cima e se matou. Com 3 dias depois, Kardec foi para a reunião espírita e esse senhor se comunicou, o que significa dizer que o senhor se comunicou. Veja, não era um espírito evoluído, não era um espírito esclarecido, mas mesmo assim, com 3 dias depois, estava se comunicando. Ah, Wagner, é muito diferente, porque na época de Kardec os espíritos estavam danados para se comunicar. Gente, não tem diferença. Não tem diferença. Os espíritos estão danados para se comunicar agora, nesse exato momento. Todos os espíritos estão doidos e necessitados para se comunicar. Por vários motivos, cada um tem o seu. É a mesma coisa daquela comparação, sabe, Josiane? E já eu vou lhe dar a palavra. Fique à vontade. É a mesma situação, aquela situação da questão de quanto tempo eu posso cremar depois de morto, posso cremar o meu defunto, né, o meu morto, né, já que está tendo tantas cremações que é inclusive extremamente mais higiênico e mais apropriado. Ainda é caro, mas é o mais higiênico e o mais apropriado. Vai se popularizar isso. Quanto tempo? Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, orientado por Emmanuel, disse que por conta das características de cada espírito, sustentasse 72 horas depois para fazer a cremação. Mas isso é uma regra geral? Não, gente, não. Tem espírito, tá certo, que desencarna e é enterrado e fica sentindo as impressões do enterramento dele, inclusive dentro da cova, vendo os bichos invadindo ele. Depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que não significa absolutamente nada. Agora, lógico, tem espíritos que sentem as impressões? Tem, porque a própria estrutura perispiritual é sensível a Veja que coisa bacana, eu estava aqui, caiu um saputi em cima do meu celular aqui. Maravilha, tá vendo? Em plena natureza. Tá em plena natureza, tá certo? Então, muitas vezes a gente tem conceitos assim, muito fatalistas e muito definitivos sobre o que os espíritos fazem ou deixam de fazer. Eles até hoje, e aliás todos os dias, estão nos surpreendendo. A característica de um espírito que desencarna, sabe, Jojo? E que vai para a erraticidade, depende muito da condição, do adiantamento moral dele, para ele se desvencilhar imediatamente do corpo, ou então até o trauma o faz de se desvencilhar do corpo e se comunicar imediatamente. Eu me recordo que lá no Chico, inclusive, eu não sei se Dejan está assistindo, tal, mas inclusive lá no Chico, houve um caso muito interessante de um rapaz que foi assassinado, tá certo? Em frente do Banco Itaú, aqui em Caruaru, um vigilante. Houve um assalto, eu acho que todo mundo daqui de Caruaru lembra disso. Foi uma coisa muito chocante, que os assaltantes chegaram na frente do Banco Itaú e foram assaltar, o vigilante reagiu ou não reagiu, eu sei que ele terminou morrendo na troca de tiros. E naquele momento ia passando uma médium por ali. Bom, o espírito vendo, ficou, lógico, em pé, atordoado, sem saber o que fazer, vendo aquela situação que estava acontecendo ali, vendo o corpo dele no chão, porque invariavelmente essas coisas acontecem,
viu o corpo dele no chão e imediatamente tentou se comunicar através da mulher. O marido que estava do lado, que não entendia de nada, veja, a mulher ia passando, estava passando no trânsito, e aí o espírito se conectou a ela, porque viu um sol na cabeça dela. Magneticamente, ela atraiu ele. Ele pega, se conecta com ela, a mulher começa a ter, nunca tinha havido uma psicofonia com ela. A mulher começou a se comunicar dentro do carro com voz de homem. Nossa, Veja o ela deve ter susto se do assustado. marido. Veja o susto do marido. O marido olhou para ela e ela se A primeira com voz de homem. experiência dela. Alguém, né? Renato está dizendo aqui, Renato, infelizmente, filho, eu não estou conseguindo também colocar, e agora no meio eu vou até colocar aqui, Wagner, não estou conseguindo acessar, mas estou acompanhando a live, vou participando por aqui, tá certo, Renato? Tranquilo, porque infelizmente agora, se eu for tentar, a gente termina interrompendo esse bate-papo aqui. Mas você pode participar, Renato, inclusive aí pelo chat, dizer algumas coisas e eu vou colocando as coisas que você for colocando aqui no chat. Então, essa mulher se conectou, sabe, Josiane, com esse espírito e foi levado lá para o centro. E aí o espírito, que ela nem sabia quem era que estava ali estirado no chão. Veja, ela ia passando de carro e viu, e no trânsito, o espírito lá em pé, viu, né, magneticamente se atraiu, entrou no carro dela. O ectoplasma dela. Pois é, atraiu ele. E ele atraiu foi direto. Aí uma irmã dessa moça, dessa senhora, né, que era espírita, ela não era católica, o marido católico, essa mulher está endoidando, né? Eu não sei nem o nome dela, nem também importa o nome dela. Uma experiência. Levaram lá para Dejante. Quando chegou lá, né, o espírito se comunicou e disse que era o vigilante, que estava preocupado com a mulher, que estava preocupado com o filho que estava em casa, recém-nascido, o que era que ele estava fazendo ali, e etc. Então, gente, vamos tirar essa. Você sabe qual é o problema que está acontecendo ultimamente? As pessoas assistem as palestras de um espírita que nunca teve uma experiência como essa, lê algum livro de alguém que diz que isso não pode acontecer, que tem que haver uma adaptação. Tem que haver uma adaptação? Tem, mas existem casos. As coisas não têm um padrão. Para o mundo espiritual, não existe uma padronagem de comportamento dos espíritos. A gente precisa, de uma vez por todas, entender essas características e essas nuances, essas variações, inclusive até os médiums. É muito curioso isso. Os médiums, tá, Josiane, ficam acanhados de dizer que tem alguém que desencarnou há 1 mês, 2 meses ou 3 meses, porque senão ele vai ser rechaçado pela comunidade espírita, que vai dizer, isso é um absurdo, isso é animismo, isso não pode, porque o espírito precisa passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, para poder se comunicar. Tá entendendo como é? Josiane, e muitas vezes... Desculpa, vamos lá. Boa noite. E muitas vezes, até a espiritualidade, dependendo da necessidade do próprio espírito. Um exemplo agora, né, do momento que a gente está vivendo, né? Que é um momento bem atípico, né? Assim, dessa pandemia. Quantos e Muito quantos bom espíritos? Que você vai falar. Quer dizer, 50 mil mortes só agora nesse momento da pandemia. Então, veja um número de espíritos desencarnados. Então, a espiritualidade muito atenta a essa necessidade do número de espíritos. É lógico que é um caso, assim, atípico, né? Especial. Então, a espiritualidade, vendo a necessidade desses espíritos, ela permite que o espírito se comunique muitas vezes, assim, muito recentemente, dependendo da condição do espírito, até mesmo para desafogar a necessidade dele. Veja só, né? Josiane, aqui no SEC, a gente recebe todas as noites uma quantidade grande de espíritos, todas as noites da quinta-feira, que é o dia da mediúnica, uma grande quantidade de espíritos sendo amparado pelos mentores espirituais, pelos médicos uma necessidade, né, Wagner? É caridade pura, né? Para facilitar ele, para conversar,
para que ele consiga ser socorrido, para que ele, unicamente, o nosso ectoplasma seja utilizado para auxiliá-lo a compreender a verdadeira situação dele. O momento, né? O que é isso? Porque muitas vezes eles estão totalmente sem entender o momento que eles estão vivendo, né? Às vezes eles pensam que estão ainda no hospital, né? Muitas vezes eles pensam que estão ainda no hospital. Então, é até um momento que a espiritualidade, por misericórdia, permite que aquela comunicação seja feita para aliviar aquela dor. Gente, o que é que acontece, né? Muitas vezes a gente tem concepções que são concepções que eu considero assim bem equivocadas, né? Em relação ao como os espíritos se comunicam. Rapaz, não tem regra não, moço. Eles vêm e falam, tá entendendo? Uma outra coisa, sabe, Josiane, que é muito interessante, quando eu falei que papai tinha se comunicado, e a maneira dele se comunicar foi muito estratégica. Você tá com o telefone na mão, porque você tá, assim, o telefone... É que ele tá... Eu tô tentando segurar aqui o negócio que tá caindo, mas vai lá. Viu? Vai. Você tá tendo uma comunicação espiritual aí, viu? Não me dá dura, pelo amor de Deus. Eu tô tentando me segurar. O suporte aqui tá troncho. Eita, coisa engraçada. Ô, Josiane, tu pode mandar o teu link para Renato, tu sabe disso, né? O link não é particular, não. O teu link pode ser enviado para Renato. Eu tô tentando, eu vou ver se eu mando. Aqui eu tava pensando em mandar pelo outro, até pelo Telegram ou pelo WhatsApp, pode ser que ele consiga. Qualquer canto que você manda, ele consegue, Qualquer canto que você manda, ele consegue. Porque com o seu não entrou, então o mesmo código do seu é o código que vai ser enviado para ele. Viu? Quer que eu tente? Tente. Você pode até dar uma saídazinha, tentar, eu vou conversando aqui sobre então vai conversando aí, então só um minutinho que eu já volto. Vou apresentando. Pronto, vamos lá. Então, gente, veja só, é muito curioso, eu vou inclusive passar aqui para vocês, quando o Josiane voltar, eu vou reinseri-la no processo aqui, tá certo? Então, é muito curioso, gente, né, só para vocês entenderem, né? Então, aqui, né, na nossa apresentação, né, se vocês olharem aqui, vocês vão ver, né, que tem a pergunta do Livro dos Espíritos, que é pertinente a essa questão da influência dos espíritos em nossas vidas, né? Então, a pergunta é, os espíritos influenciam os nossos pensamentos, né, e ações? Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. E os espíritos respondem, a influência deles é muito maior do que se pode imaginar, e muito frequentemente são eles quem dirigem os encarnados. Então, significa dizer que a gente, muitas vezes, é direcionado e a gente sempre pensa que os espíritos não estão em nossa vida, não se comunicam. Eles se comunicam o tempo todo, como eu falei para vocês. Os espíritos estão sempre conosco. Agora, você sabe o que é mais interessante de tudo? E depois, quando Josiane voltar, a gente vai falar sobre isso. Josiane, se Renato conseguir entrar também. É o seguinte, muita gente chega para mim e diz assim, Wagner, eu não acredito que os espíritos se comuniquem, porque eu nunca recebi uma mensagem do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha irmã. Eu nunca tive uma mensagem, tá certo? Eu nunca recebi essa mensagem dos meus pais. Bom, é aquela história. Gente, veja, você não recebeu porque você provavelmente não está sintonizado. Uma coisa que eu sempre falo, sempre comento, eu digo, gente, entendam uma coisa. Para a gente se comunicar com o mundo espiritual, é preciso que você esteja sensível a isso. Que você deixe-se levar pela comunicação. Né? Uma pessoa que vive no mundo materializado, densificado, sem nenhum contato e sem nenhuma vontade, nenhum desejo de se comunicar, vai ter comunicação espiritual espontânea? Não, dificilmente terá. Só se a pessoa tiver uma mediunidade muito forte, se a pessoa tiver um contato muito forte com
Voltou, Josiane? Tá aí? Não. Tá aí, Josiane? Você tá aí? Oi, Vaguinho, tô. Peraí. Pronto. Será que ele conseguiu entrar? Nada? Será que ele conseguiu entrar? Não, tá não, Vaguinho, não tá conseguindo não. Não está conseguindo, né? Não. Bom, veja só. Não, bom, deve ter acontecido alguma coisa, deve ser um problema técnico do lado dele, né? Ele não está conseguindo acessar. Bom, mas o que eu estava dizendo aqui, sabe, Josiane, é que muitas vezes as pessoas chegam para mim. Você está me vendo? Porque você está congelada aí. Eu vou voltar agora. Congelada. Peraí, só um tá minutinho. certo. Tá, agora. Valeu. Só um minutinho. Vamos lá. Tá voltando? Pronto, agora. Voltei Tá. agora. Então, veja só. Um dia esse telefone para, que tá com a gota. Oxente, saiu, foi. Saiu de vez. Foi que houve, meu Deus. Né? Ela deve estar reentrando aí. Bom, gente, então muitas pessoas me perguntam assim: Wagner, eu não consigo fazer contato com as pessoas que desencarnaram, que fazem parte da minha família. Por quê? Eu geralmente respondo: provavelmente porque você primeiro, não acredita. Veja, uma pessoa que não acredita consegue se conectar com os espíritos? Dificilmente, né, gente? Se você não acredita, se você não tem nenhuma. Se você não tem nenhum contato com os espíritos, jamais teve contato com os espíritos, como você quer ter a proximidade com esse tipo de coisa? Por exemplo, eu vi uma pessoa que eu mandei uma mensagem para ela de um desencarnado parente dela, que tem uma orientação. Oi, Jojo, tá de volta. O que foi que houve aí? Houve um tilt aí, foi? Caiu de novo, mas agora eu voltei. Foi porque o áudio Pronto, de não tem Renato problema. não estava entrando, ele não estava ouvindo, mas acho que desconectou tudo. Mas aí não deu. Deixa para a próxima. Deixa para a próxima. Vamos lá, vamos tocando, senão tá o pessoal todinho assistindo a gente. Veja só, o que é que eu estava falando? Eu estava falando sobre essa questão, tá certo? Não sei se você estava acompanhando, de que as pessoas reclamam porque não têm um contato com os espíritos, com os familiares, essa coisa e tal. Sempre me fala isso. Inclusive, hoje, uma pessoa muito amiga, então não vou citar o nome dela aqui, porque, na verdade, ela não permitiu. Quer dizer, a gente não conversou sobre isso, senão eu citaria o nome. Mas a pessoa chegou para mim e disse assim: Ô, Vaguinho, eu vi sua mensagem, porque eu coloquei uma mensagem no Facebook dizendo que recebi uma comunicação, exatamente, que recebeu uma comunicação do papai, foi curtido por muita gente comentou, foi até impressionante como tanta gente comentou sobre aquela mensagem, né? E muita gente dizendo assim: eu acredito, outros só dão uma curtidinha, né? Porque tem outras crenças, mas acha bonitinho, né? Mas não acreditam profundamente naquilo, né? Outras se emocionam. E aí uma pessoa disse lá: Vaguinho, eu vi lá e eu queria ter merecimento, veja a palavra, merecimento para ter a comunicação do meu pai, da minha mãe, ou de algum irmão, ou alguma pessoa. Eu queria ter merecimento. Eu não disse nada, porque, assim, para a gente explicar essas coisas, tem que ser uma coisa muito particular. Eu sempre fico perguntando assim, eu sempre tenho vontade de perguntar: você está sintonizada com eles? Você acredita na comunicação deles? Porque é o seguinte, veja, se você não acreditar, ele não vai se comunicar com você, ou então ele já se comunicou e você achou que era uma impressão, que era um sonho, que você teve uma impressão falsa sobre a comunicação e simplesmente não aceitou que ele falasse. Ele, o bichinho, ficou olhando, dizendo: mas rapaz, eu quero me comunicar com ela, ela dizendo que quer se comunicar comigo, e ela simplesmente não acredita que sou eu. Eu apareço no sonho e ela não fala comigo. Eu apareço. Tão próximos, né? Às vezes os nossos entes queridos estão tão próximos e a gente não acredita. Eles estão colados na gente. Gente, eles estão colados na gente. Às vezes através de sonho, às vezes através de intuições, de pensamentos. É até importante. Pois é até importante a gente entender esse ponto, né? Até que ponto eles estão tão aproximados da gente?
Eles estão aproximados, gente, pelos pensamentos. É. Alguns deles não têm condições de se comunicar porque a forma como morreram, como desencarnaram, foi muito brusca, né? Por exemplo, aí você, sim, Wagner, mas você falou desse vigilante que a forma foi brusca, mas mesmo assim ele se comunicou. Pois é, foi na hora, o choque anímico entre o médium e o espírito fez com que ele se comunicasse e ficasse ali tentando saber o que era que estava acontecendo com ele. Mas isso é normal? Não. Isso não é uma coisa normal, isso foi uma coisa extra. Tá certo que pode acontecer, pode, tanto é que aconteceu. Agora, normalmente, os espíritos se conectam, por quê? Porque a maioria, 90% de nós, quando desencarna, leva para o plano espiritual determinadas preocupações com o plano terreno, que nos faz estar conectados com os que ficaram aqui no plano material, gente. Então, muitas vezes, a comunicação se dá porque eles estão aproximados psicologicamente, mentalmente. Precisam de alguma forma se comunicar. Exatamente. Eles querem dizer alguma coisa do dinheiro que deixaram no banco, do seguro que deixaram, do problema que está tendo com os filhos. Está entendendo que eles chamam? Mas, Wagner, acalmar a família. Às vezes, muitas vezes, uma carta consoladora que vai trazer para uma mãe. Enfim, né? Ou foi uma morte, que uma mãe que está desconsolando, está triste, enfim, é alguma coisa que vai trazer, não é simplesmente uma coisa fútil, né? É alguma coisa, é uma necessidade. Vocês podem fazer perguntas, viu, gente? Pode ficar à vontade para fazer perguntas aí no Facebook, tá? Fica à vontade. Mas o interessante é isso, é que muitas vezes as pessoas até reclamam e dizem assim, pô, por que é que tu recebe a mensagem e eu não recebo? Tipo, assim, como se fosse um despeito, sabe? Eu acho interessante. Gente, eu convivo com isso 24 horas por dia. Eu respiro, né, esse ar da espiritualidade. Veja, eu moro no mesmo local do meu trabalho. Aqui eu tenho uma casa universalista que recebem a comunicação dos espíritos. Mas veja a estratégia que papai utilizou para se comunicar comigo. Ele foi para poder não ficar suspeito, porque como eu já lido com isso, né, ficaria suspeito. Eu chegaria para mamãe, para meus irmãos e tal, diria assim, olha, papai se comunicou. As pessoas iam olhar para mim e dizer, mas rapaz, é porque tu é muito conectado a isso, isso foi uma impressão tua. Aí o que é que ele fez? Estrategicamente, junto com os espíritos, porque ele não tinha condições estratégicas de montar isso, ele foi catar uma pessoa em Portugal que não tinha nada a ver com o nosso relacionamento. Aliás, que nem sabia que ele tinha desencarnado. E aí, de outra religião. Exato. De uma outra religião. Ela é evangélica, a pessoa é evangélica. Fazia muitos anos que estava fora do Brasil, casada com um português, mas teve contato com o papai, porque ela trabalhou na Unimed e trabalhou também em Siciliano, no laboratório. E eu não vou dizer o nome dela também, que eu não fui autorizado. Mas aí, pelas dicas, né, todo mundo vai saber. E essa pessoa, hoje em dia, está em Portugal, não sabia que o papai tinha desencarnado, e ele mandou um recado para Ana Lúcia, para minha irmã. Né? E aí, veja que coisa interessante. E a Ana Lúcia também é evangélica. Então, uma é evangélica falando com outra. E ela ficou com medo de dizer, inclusive disse a mim, disse, olha, eu não queria comentar sobre isso, porque eu sou evangélica. Eu digo, o quê? Você é o quê? Ela disse, sou evangélica. Eu digo, poxa vida. Aí ela disse, olha, se eu fosse dizer à tua irmã, ela ia dizer que eu não era mais da religião, que eu era espírita, que eu era louca, qualquer coisa desse tipo. Aí veio por ela, eu passei a mensagem naturalmente, eu disse, olha, você acredita se quiser. Aí o que é que aconteceu? Veja só, Josiane. Aí Ana pegou a mensagem, pegou tudo, eu acho que você não sabe desse detalhe, mas isso é importante, né? Pegou a mensagem, lógico, e levou para o orientador espiritual dela, que é o pastor, e perguntou, isso acontece? O cara que ele ia responder, Josiane, me diga, por favor, o cara que o orientador dela espiritual, que é um pastor, ia responder. Isso é impressão. Lógico que é impressão. Então, quer dizer, a gente não convence ninguém em relação às mensagens espirituais que recebe isso. Entendi. Viu? Ninguém convence ninguém de que está recebendo uma mensagem espiritual,
de que está recebendo um contato, que aquela carta psicografada foi de alguém. A gente só nota pelas características. A gente só nota, por exemplo, eu tenho uma pessoa que é muito amigo meu, que há muito tempo já, que é Guilherme Velho, que ele ele verifica a autenticidade das comunicações espirituais. Estuda, pesquisa e verifica. E o parâmetro que ele utiliza, qualquer dia desse eu vou até trazer Guilherme para a gente conversar aqui ao vivo no mas uma das características que ele estuda é exatamente as autenticidades, as coisas batem, né? Quando ele fala, é uma coisa que o outro já sabe, veio de longe, veio de uma pessoa, de um médium que estava morando em um outro local, que foi o caso de papai, que foi falar através de uma médium que nem sabia que era médium, tá certo? Não tinha conhecimento se era médium, se não era médium, se tinha contatos espirituais, se não tinha. Então, quer dizer, uma pessoa totalmente fora do circuito que vem e que dá a mensagem. Bom, para complementar toda a mensagem, com uma semana depois, mais ou menos, papai veio e se comunicou através de uma médium, tá certo? Através da psicofonia. E aí veio e reafirmou o recado, dizendo que estava bem, mas que estava ainda se recuperando, mandou mais mensagens, mais recados para outras pessoas. Então, são essas coisas, gente, que a gente vê e que nos dá a certeza das comunicações espirituais. Me parece que você me contou também que ele esteve na casa dessa médium, não foi isso? Também esteve. Inclusive, veja, quais são os métodos utilizados pelos espíritos para se comunicar? E aí, quando você diz assim, olha, eu queria ter merecimento para poder ter um contato com meus parentes que já se foram, os parentes que já foram para o lado de lá. Eu digo, veja, quantas vezes depois que o seu parente desencarnou, você sonhou com a pessoa? Sonhei uma vez e foi muito nítido. Eu digo, contato espiritual, filho. Você tem sonho, conectou com ele. Às vezes você tem contatos mediúnicos, outras vezes medianímicos, são as duas coisas. O espírito vem, você tem a faculdade anímica, porque não é mediúnica, de ver, porque muita gente acha que a clarividência é uma faculdade mediúnica, mas não é. É uma faculdade anímica. Você tem a sua glândula pineal é mais avantajada do que os outros e você consegue enxergar, tá certo? O corpo imaterial, que é um corpo mais sutil, né? Mais quintessenciado dos espíritos. Algumas pessoas têm essa faculdade que é anímica, não é mediúnica, clarividência, não é mediúnico, é anímico. Muita gente confunde isso. Veja, só Josiane vê o espírito. Então, só Josiane tem a... Não foi o espírito que influenciou Josiane para Josiane ver. Não, Josiane tem uma faculdade anímica da clarividência que consegue enxergar corpos quintessenciados. Consegue enxergar por similitude vibracional o corpo de um espírito que é um perispírito. Tá certo? Tipo de mediunidade, né? É uma das características da mediunidade, né? Veja, no Espiritismo coloca-se como mediunidade a clarividência, mas a clarividência é uma faculdade medianímica, quer dizer, é mediúnica e é anímica. Por que é mediúnica? Porque você está em contato com o espírito. Tem um espírito envolvido, tá certo? Então, se o espírito está ali e você viu o espírito, já se torna mediúnica. Mas é uma faculdade sua, a clarividência. Tem gente que tem clarividência, não vê espíritos, vê situações, enxerga outras coisas. Você está entendendo como é? Por exemplo, você ter antecipação do futuro, tá certo? Você perceber que vai acontecer determinadas coisas, ter essas sensações. Isso é anímico, isso não é mediúnico, tá certo? Mas, lógico, escutar o espírito chegou e falou para você. Aconteceu o que aconteceu, que é através da intuição. Por exemplo, papai, ontem de manhã, eu fui, veja como ele estava próximo, eu fui
Essa arrumar questão da a sala. sintonia também, né, Vaguinho? Essa Perdão, questão da perdão, fala. sintonia é bem Fantástico, fantástico. interessante. Porque, veja, só um exemplozinho, assim, com o papai, no meu caso, assim, um exemplo, né? Eu sempre fui louca, assim, por receber uma carta de papai. Então, sempre com muita ansiedade de receber. Mas tudo tem um propósito Foi e bom um dia você ter certo, falado isso. Foi bom você ter né? falado isso, depois eu vou falar uma coisa sobre isso. Vai lá, É, fale. pois é, sempre tem um dia certo e um propósito. Mas eu tinha uma ansiedade em receber que era incrível. E o ano passado, no Cartas da Imortalidade, que é um evento que a CEEC promove todo ano, né, sempre no mês de setembro, eu acho que esse ano, devido a essa pandemia, eu não sei se nós conseguiremos fazer. Então, o ano passado eu tinha uma certeza absoluta que papai ia se comunicar, né? E ele se comunicou através de uma carta, né? À família, né? E a carta ela foi direcionada à família, principalmente, em especial, à minha mãe. E na carta ele disse, um trechozinho, ele disse que foi levado para lá, atraído pela minha sintonia, né? Porque Isso. justamente é essa sintonia, é esse desejo que atraiu ele. E até ele ressaltou que mesmo com a timidez dele, mesmo com a dificuldade dele, que ele era assim, era muito tímido, mas que a minha sintonia, a minha energia atraiu ele. E eu sempre tive essa sintonia com ele, né? E depois disso eu já recebi duas comunicações dele. Então é essa questão, né? Da Aí sintonia. você veja, vamos entrar num ponto aí que é muito interessante, né? Para a gente desmistificar e começar a olhar que todos nós temos a condição de nos comunicarmos com os nossos parentes desencarnados. Muitas vezes nós temos a mediunidade, tá certo? Podemos nós mesmos nos comunicar com os nossos parentes. E Sim, ficamos exatamente. esperando uma carta psicografada, É. uma comunicação psicofônica de um outro médium, para poder achar que aquilo ali é verídico. Porque Mas às nós vezes, não confiamos, na nós não, nossa não intuição. confiamos na nossa própria sensibilidade. É, exatamente. Percebe isso? Exatamente. O que é que É acontece? Muitas verdade. vezes os médiums, que não são lá essas coisas, alguns, se aproveitam do processo e começam a fazer eu vou utilizar a palavra boi de fogo, né? Criando uma aura de mistério. Não, não, só se comunica através de mim. Não, se comunica com você. A sintonia. Inclusive, ele sente uma dificuldade tremenda de sintonizar com outro médium. A maior sintonia é com as pessoas que estão As mais próximas. próximos É vibracionalmente com ele, verdade. conectados mentalmente com eles. Por isso que, por exemplo, quando vai haver uma sessão de desobsessão, nós chamamos a pessoa que está com um problema obsessivo para que ela participe, porque só através dela é que o espírito está sintonizado. Pode aparecer num outro médium? Pode, mas com a presença dela ali naquele momento. Aí o outro médium incorpora, que é a palavra mais popular, ou então psicofona, através dele, o espírito vai e se utiliza das cordas vocais, da intuição dele, do pensamento dele, entra e se comunica. Veja, Mas a sintonia muitas vezes está a ali gente na fica com pessoa. preconceito, o preconceito nosso como espíritas É muito fica grande. conosco mesmo. Ah, É, não, eu não sou capaz. Você é capaz. Você pode se comunicar. Aliás, a maior sintonia do seu pai, Josiane, é com é, você, não é com mais ninguém. exatamente. Você É, está entendendo como é o negócio? Então, é, se você é médium, por quem é que seu pai vai se comunicar? Tá entendendo? verdade. Ele não está se comunicando porque disseram a você um dia que você não podia se comunicar mediunicamente. Mas no momento em que se desbloqueia, destampa a represa, Ave É, Maria, a água vem com tudo, não é não? é verdade. Não é Tem verdade todo. isso? Veja, pois é. Então, quer dizer, significa que você tem toda a condição do mundo de se comunicar, tá É, certo? De ter um contato dos seus amigos, dos seus parentes espirituais. Patrícia disse aqui uma coisa, deixa eu colocar aqui, ó. Vaguinho, veja, o trabalho espiritual feito com você, sua mudança de vida foi além de um crescimento, um preparo para
que, em particular, Dr. Walter pudesse se comunicar e tivesse uma credibilidade entre seus familiares. Fantástico, por aí. Verdade. É por aí. Eu não tenho nada de eu não tenho nada de especial, não, viu, Patrícia? Mas vai lá. Ela fez uma outra pergunta aqui, ó. Prova de sei também. que existe. Patrícia disse aí, ó. Sei que existe um livre-arbítrio. Como fica aquele espírito que veio com a missão de ser um comunicador e renega essa missão por medo ou descrença? Pronto, esse é um dos grandes problemas da mediunidade reprimida, sabe, Patrícia? É assim. Quando a gente vai reencarnar, tem duas formas de você vir com a mediunidade. Ou ela é imposta a você. Imposta, que eu digo, é o seguinte, é uma coisa meio que, assim, você precisa ir com essa missão. Então, de certa maneira, você vem com uma obrigação mediúnica. Porque, veja, vamos analisar os espíritos como nós. Né? Quando a gente diz assim, o livro dos espíritos, não é livro. Você notou que é o nome do livro dos espíritos? Livro dos espíritos, não é dos espíritas, não, é dos espíritos. E espíritos quem são? Todos nós, né? Eu, você, todo mundo é espírito. Então, isso foi um livro feito para a humanidade, para a gente aprender a trabalhar, tá certo? E entender que ele se comunica. Então, não é um livro dos espíritas, é um livro dos espíritos. Espíritos somos todos nós, tá? Evangélicos, católicos, tal, e eles se comunicam em tudo quanto é de canto. Se você ler isso aqui, você vai entender muito bem. E ele explica muito bem, principalmente no livro dos médiuns, que a necessidade que a pessoa tem de assumir a sua missão é fundamental. E o que é que acontece quando você não assume suas missões? Hoje eu estava comentando isso com mamãe. Eu fui na casa de mamãe para conversar com ela, para falar sobre as comunicações espirituais que eu tinha tido com o papai, coisa mais linda do mundo. E aí eu disse a ela, sabe, mamãe, eu me lembro que foi a senhora que vim para agradecer, principalmente, porque eu me lembro que foi a senhora quem me tirou do processo de ter entrado numa clínica psiquiátrica, de ter sido tratado como louco. Porque quando eu era bem pequenininho, gente, eu já tinha as minhas noções mediúnicas. Eu vim com essa missão de lá, mas nasci num lar católico, tá? Então, com poucos anos de idade, eu lutava com monstros dentro de casa. Eu dizia à mamãe que via monstros, via pessoas disformes. Ela hoje disse a mim que eu via lobisomem, né? Então, lógico que eu não via coisa boa, né? Quer dizer, provando que eu não sou nem um espírito de luz. E aí, ela disse que eu via tudo isso. E aí me levou, sabe, Josiane, para um médico lá em Recife chamado Dr. Osaldo Rocha, que era muito famoso na época, um psiquiatra muito famoso. E Dr. Osaldo Rocha me medicou, né, fez um monte de teste comigo, me medicou, e naquela época o comum era indicar as crianças especiais para clínicas especiais. E mamãe me levou para um local, isso eu nunca comentei aqui. Mamãe me levou, foi a primeira vez que eu estou vendo, porque eu recebi essas comunicações, né? Eu via os espíritos, essa coisa toda. Aí mamãe me levou para um local, para uma clínica que tinha um monte de criança babando, subindo escada, descendo escada, crianças já no alto estado de alucinação, tá? E mamãe, graças a Deus, olhou aquilo tudo e disse assim, meu filho não fica aqui, porque ele não é doido para estar aqui, porque, lógico, então o que é que acontece com a maioria dos médiuns? São considerados, veja, são considerados loucos desde criança. Veja o exemplo de Chico Xavier, que era torturado pela madrasta dele, que a madrasta dele ficava enfiando garfo na barriga dele, mandava ele lamber ferida para poder curar as feridas do filho dela e tal. Você veja como sofre. Como eu já vi vários médiuns que não assumiram a mediunidade, que nem sabem que tem, tá certo? Que foram internados e hoje, com as mentes altamente obliteradas, porque, lógico, à medida em que você começa a tomar eletrochoque, na minha época tinha eletrochoque, tomar remédios fortíssimos,
né? Como, sei lá, ansiolíticos, antidepressivos, esses sossega-leões que eles dão a gente, tem Não, alguns que são fortíssimos e que fortíssimos. terminam atingindo tuas conexões nervosas, o teu cérebro. Uma coisa é a mente, que é a que conecta-se com esses espíritos através da tua glândula pineal, que é física, que está no centro do cérebro, tá? E que ela é mais desenvolvida e capta a comunicação do mundo espiritual, portanto, do mundo etéreo. Então ela capta tudo isso e começa a produzir visões. Você escuta, você sente, você passa por você tem vontade de escrever, escreve coisa que não deve, você fala coisas que você nem imaginava que você ia falar naquele momento, você é inspirado e termina falando em uma outra língua. Uma pessoa dessa, quando cai nas mãos dos profissionais tradicionais, imediatamente é considerada louca, bota para tomar remédio. Viu Nossa Senhora. Lógico, ela não viu Nossa Senhora específica, viu um espírito de luz e que ali ela traduziu como Nossa Senhora. Pode Nossa Senhora ter se apresentado? Lógico que pode. É um espírito também. Então pode se apresentar? Lógico que pode. Então os espíritos que os católicos chamam de santos foram seres humanos. Então são espíritos também. Os espíritos demônios que a gente vê são espíritos falhos, que erram, que se comprometem aqui na Terra e que, quando desencarnam, continuam com seus mesmos hábitos. E aí, quando vão para a espiritualidade, passam por todos esses problemas. Os espíritos que se comunicam com a gente, nosso Pai, nem é santo, nem é demônio, nem é nada disso, são espíritos comuns que ainda estão conectados com a Terra e por isso querem se comunicar e têm necessidade. E todos se comunicam, né, Vaguinho? E todos se comunicam. Exatamente, Jojo. Inclusive, Jojo, eu queria que você até falasse a tua experiência com o seu Sabino, como foi a comunicação dele, né? Que foi uma comunicação belíssima, né? Foi uma comunicação muito bonita, que choraram todos através da psicografia, e depois você recebeu mais 2 psicofonias. Mais né? 2, né? Por favor. Assim, é uma experiência muito, muito interessante. E como eu te falei, né? Eu acho que a sintonia é essencial, né? Não é que o querer é importante, mas você precisa sintonizar com o teu ente querido. E às vezes ele está ali tão próximo de você, às vezes num sonho, né? Às vezes num pensamento, né? Eu vou dar um exemplo muito bom. Eu tenho um afilhado que ele se tornou assim. Pode falar, Jorge. Um filho para mim assim, filho do coração, né? E ele há uns 4 anos atrás a mãe faleceu e ele disse a mim um tempo desse assim, mas eu queria tanto receber a comunicação da minha mãe, tia, ela me chama de tia, eu queria tanto receber uma comunicação da minha mãe, qualquer coisa, uma carta e tal. Aí eu comentando com ele, eu disse, mas você tem ela muito próximo de você, ela está constantemente do seu lado, é só você sintonizar, ela está ali do seu lado, e é mais ou menos isso, sabe, Vaguinho? As pessoas não percebem, mas os nossos entes queridos, às vezes, nos dão belas lições. Ô, Jojo, deixa eu te dizer o que... Sabe por que é que as pessoas acham que os entes queridos não estão se comunicando com ela? Porque ela... Vou te explicar. Não, eu vou te dizer aqui, é muito simples. Não é só isso. Vou lhe dizer, é porque um ente querido, por exemplo, um pai, uma mãe, o que é que ele faz? Ele dá o quê? Conselho, né? Ele intui para quê? Para você deixar... Veja, ele intui você para deixar os vícios, para deixar as besteiras que você anda fazendo, a cometer as determinados erros. O que é que você faz? Você faz um vídeo de mercador. Não, papai não vem aqui para me dar esporro. Por que não, meu filho? Ele dava esporro quando você quando ele estava vivo. Por que ele não dá esporro depois de morto? Ele vai dar esporro sim, muito mais. Inclusive porque ele está percebendo que você está errando de uma forma muito mais clara. Ele está vendo que você não está cumprindo com a sua missão como espírito. Então, muitas vezes, você dizer que ele não está se comunicando é porque você sonhou com ele brigando com você, dizendo, caboclo, aí você está fazendo a coisa errada.
entendeu? Você está pisando na bola, corrija o seu caminho. E ninguém gosta disso, entendeu? Então, imediatamente, você diz assim, não, meu pai não fala comigo, nunca recebi uma comunicação de um parente meu. Você recebe sim. Todos os dias nós recebemos. Você não quer ouvir, você não quer e tal. A gente tem os exemplos, não tem, Jojó? Muitas vezes a gente passa os recados e a pessoa olha e diz, eu não acredito nisso. Né? Por quê? Porque ele fazia isso também? Sim, fazia, mas lá ele percebeu que estava errado. Entendeu? Mas e quer corrigir a rota. Só que ele está vindo, está tentando falar com você, você não atende. Aí ele é tão insistente que ele vai e arruma um jeito de se comunicar com você. Você está entendendo? Então, muitas vezes é assim, é porque você não quer entender que o espírito está querendo se comunicar com você. Mas só que como é um rela, é um sermão que ele está lhe dando, aí você não quer aceitar, porque o espírito que morreu, sabe, gente? A alma que foi embora para o plano espiritual e virou espírito, ele não mudou as características pessoais dele porque virou espírito. Se ele era brigão com você, ele vai continuar dando esporro em você, do lado de lá. De uma forma mais docinha, porque ele é um cara que já tomou consciência, e outras vezes não. Outras vezes vira seu obsessor, vai atrás de você. Muita gente diz assim, meu Deus e tal, olha, eu não me comunico com o meu marido e tal. Aí diz assim, mas é até bom, sabe, porque ele era tão ruim para mim. Ele era ciumento, ele era não sei o quê. Agora, de vez em quando, eu sinto, sabe, que eu não consigo arrumar uma outra pessoa para mim, um namorado. Eu fico olhando assim, eu digo, já está se comunicando, né? Quer dizer, ele está ali impedindo tudo, né? Obliterando o teu caminho, né? Impedindo você de ser feliz. Mas, Wagner, é possível? Lógico que é, gente. Ninguém muda porque foi para a espiritualidade. Continuamos os mesmos, só que com uma consciência ampliada, sabendo que estamos cometendo os erros, mas mesmo assim continuamos conectados com a Terra, cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas besteiras e pisando nas mesmas bolas. Entendeu? E vamos reencarnar para poder resgatar essas bobagens que nós fizemos na vida e que agora continuamos fazendo na morte, obsidiando, intuindo, fazendo bobagem e tal. Então, é mais ou menos por aí, não, Jojó? Que a coisa funciona. É como eu até coloquei uma mensagem para você no Face hoje, né? Dizendo a saudade de lá é a mesma da de cá, né? Foi mais ou menos isso que eu coloquei, né? Isso. E um exemplo que eu até citei, Dr. Walter mesmo, né? Que eu conheci há muitos anos. Ele sempre foi um eterno aprendiz, então lá também ele vai ser um eterno aprendiz, né? Ele sempre foi muito curioso. Então, é mais ou menos isso, o espírito que foi aqui, ele vai continuar sendo lá. Então, a estratégia que ele usou de comunicação, que ele sempre foi muito inteligente, né? Sempre foi muito, assim, muito perfeito, né? Na forma de comunicar, né? Então, ele também utilizou isso, nessa forma como ele se comunicou com vocês. Quer dizer, ele foi sutil, inclusive, para poder se comunicar, né? Educado, respeitoso. Educadíssimo, muito, né? muito respeitoso. Quer dizer, característica dele, né? Toda a característica dele, exatamente. Quer dizer, o espírito, são essas coisas, sabe? Né? Então, ele respeitou a religião de cada um, né? Ele respeitou... É verdade. Ele permanece, o espírito permanece com as mesmas características. Também, se o espírito também não for para o outro lado, sem saber, né? Diferente dessas atitudes. Não tiver esclarecimento nenhum. Por exemplo, o espírito que acha que tudo é farra, brincadeira, bebida, tal. Quando chega do outro lado, ele vai continuar conectado com esses mesmos pontinhos daqui, tá certo? Com essas mesmas manias, esses mesmos vícios, e vai procurar quem tem esses vícios para se conectar. É o que a gente chama, ou que algumas religiões afro chamam de encosto. O encosto é aquele cara que se encosta em você para sugar dos seus vícios. Aí viram vampiros espirituais. São aqueles que sugam teu ectoplasma, a tua energia vital, para tomar de você a energia vital que ele não tem mais. Sentir as emoções e sensações que ele não tem mais. Então, ele lhe estimula a você passar por aquilo lá.
Então, Jojo, eu estou até puxando mais e falando até demais, né? Porque é o seguinte, como eu te chamei, é o seguinte, foi o que eu fiz com o Josiane hoje, foi uma covardia, né? Eu, assim, Não, 6 horas, 6 e pouca já, eu entro em contato com ela, eu disse, ó, tu vai entrar em live comigo, Renato, tu vai entrar em live comigo. Aí eles disseram, meu Deus do céu, né? Josiane disse, eu não sei o que eu vou falar, né? Eu digo, olha, é só pra gente bater uma bola lá, para eu não ficar sozinho, falando sozinho lá no coisa, né? Mas por isso que eu estou falando mais um pouco, viu, Josiane? Não estou não, fica à assim. vontade, é um prazer, Eu, Wagner. É um entendendo? prazer. E é A muito gente bacana, sabe, conversa à vontade. esse bate-bola espiritual, tá certo? Que o café espiritual ele propõe isso. Aliás, o café espiritual ele foi pensado exatamente para isso, para a gente ter sempre uma pessoa sendo entrevistada aqui. E Eu é muito nunca bom, fiz, a ideia é fantástica. por incrível que pareça, eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Porque, assim, teria de ser presencial, 2 pessoas aqui, eu tenho inclusive o microfonezinho que conecta 2 pessoas, tá certo? Ou 3 pessoas, tá certo? Mas só que eu fui tocando sozinho e aí chegou a pandemia. Quando chegou a Uhum. pandemia, pronto, acabou-se a possibilidade. Aí, quando começaram essas lives compartilhadas, eu digo, oh, gente, eu posso agora fazer o que eu estava pensando antes, que é exatamente chamar uma pessoa para entrevistar. Mas eu precisava fazer isso com antecedência, né? Entrevistar uma pessoa, a pessoa não pode ser entrevistada de uma hora para outra, como eu fiz com você, né? Olha, vem, né? Não pode ser desse jeito, tem que ser uma coisa paulatina. Meu fiz com 1h30 de antecedência, pelo menos. Pelo menos isso, me dê pelo menos 1 hora e meia para eu dar uma estudadinha É, nas questões. Mas você sabe que o bom de fazer assim de forma espontânea, Josiane, é porque a gente conversa de uma forma muito aberta, muito livre, sem muito subterfúgio, né? Vai direto no assunto, não fica aqui enrolando, não foi nada muito preparado, mas foi uma não coisa foi assim nada espontânea. preparado. É, eu Não senti foi esse nada negócio, preparado. eu senti esse negócio, esse tema ontem. Quando eu ia falando para vocês e nem falei, né? Eu tenho o aplicativo Spotify que eu coloco assim toda a listagem das músicas que eu escuto aqui. E são Hum. geralmente músicas espíritas, né? Músicas de meditação, músicas ligadas à Umbanda, né? Músicas assim. Eu gosto muito dessas músicas para poder acompanhar os meus trabalhos. Os trabalhos de meditação, com meditação, os trabalhos espirituais, eu coloco as músicas clássicas e tal. Eu jamais coloquei, para vocês verem a veracidade de uma comunicação de um espírito, eu jamais coloquei no meu celular músicas católicas, porque eu não sou católico, mas não por preconceito, porque as músicas católicas, por exemplo, eu adoro música de Padre Zezinho, né? E adoro músicas evangélicas também, tem algumas músicas que eu gosto muito e boto, mas não no Spotify, não é uma listagem que eu tenho, tá certo? Uhum. Então, e nem nunca botei, muito menos coloquei, tipo, uma novena, um terço sendo feito para Nossa Senhora. Eu não sou católico, né? Mas, veja, papai era, e eu nem sabia que ele era devoto de Nossa Senhora das Graças, tá certo? Sim, é verdade. É. Pois é, ele inclusive usava um escapulário, um negocinho Do pendurado grupo. no peito. E É, fazia isso num grupo de Santa não, Teresa, né? Santa Teresa, mas ele sempre foi conectado à Nossa Senhora. Bom, mas Uhum. observem o que eu vou dizer para vocês entenderem a veracidade de uma intuição e uma comunicação. Bom, eu acordei ontem já choroso, né? E aí, o espírito que sempre me acompanha aqui no espaço disse: Wagner, você está negligenciando a sala azul, que é a sala que nós fazemos a mediunidade. Lá está cheio de miasmas, com muitos mofos na parede, o que acumula energias espirituais. Você precisa limpar tudo lá. Aí eu, com preguiça, olhei para um lado, olhei para o outro, eu senti essa, porque eu escuto self-talk, né? A minha mente fala comigo mesmo, os espíritos falam dentro, eu não escuto a voz direta do espírito, eu A escuto dentro intuição. da minha cabeça, a intuição. Não é a intuição, eles falam mesmo comigo, né? É, Eles falam, eu escuto eles falando, só que você não escuta. E é. aí, o que aconteceu? Eu
eu levantei, porque ele me forçou a levantar, me deu uma coragem assim repentina. Eu levantei e fui para a sala azul para limpar as paredes. Eu não sei se você notou, eu acho que você foi na sala azul para usar o banheiro ou alguma coisa, e notou que estava cheio de bolor ao redor, de mofo, Foi. né? Aham. Paredes ao Foi. redor. E eu comecei a limpar e botei o Spotify para rolar. Veja, escutem só isso. Botei o Spotify para rolar, mas botei músicas de meditação. Uhum. E aí, papai, as cinzas de papai tá lá dentro da sala, né? Eu sempre acendo uma velinha, mas eu não tinha acendido É. vela, não tinha feito nada disso e Poxa. tal. Aí, coloquei lá no Spotify e comecei a limpar. Já, já, gente, o Spotify se conecta sozinho com uma novena de Nossa Senhora, com Eita. todos os Pai Nossos, Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, não sei quantas vezes dentro da sala, e eu limpando e chorando, né? Porque aí Eita. eu não aguentei. A Chorei, emoção. chorei, chorei, chorei de emoção, porque aquilo ali, cara, eles manipulam, eles fazem isso. O que é isso, gente? Isso se chama efeito mediúnico físico. São os efeitos físicos que Que legal, acontecem. né? Quer dizer, o próprio espírito utiliza o meu ectoplasma junto com a estrutura ali. Foi papai que fez isso? Não, provavelmente um mentor que É. sabe manipular energias, que foi ali e manipulou a energia e colocou na novena para poder Talvez, acalmar. Você está talvez até entendendo? o Oi? que estava ajudando ele na comunicação. Exatamente, também. Quer dizer, são várias coisas. E aí eu É. escutei a novena toda chorando, e no final ainda surgiu aquela que a família. Lá, 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 Sim, lá, 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 muito lá, importante. lá, lá, lá. Menino, oi, E ele cantava muito essa música. eu Ele gostava nunca muito. botei, e ele gostava da música. Você É, está o entendendo? grupo Santa Teresa gostava muito de cantar essa música. Veja que negócio maluco isso, gente. É muito, muito, muito bacana. Quem quiser que não acredite, não tem problema, pode não acreditar. Não estamos aqui para provar absolutamente nada. É, Nós só interessantíssimo, estamos né? aqui para mostrar aqui, ó, Allan Kardec, através desse livrinho aqui, trouxe uma coisa maravilhosa, o Livro dos Espíritos, livro da humanidade. Dos espíritos significa meu, seu e de todos os espíritos que estão aqui. E ontem para hoje, eu acordei choroso, chorei de morrer, porque sonhei com o papai, ele dizendo que estava muito agoniado. Ontem eu coloquei umas lives que ele tinha feito comigo no Natal de 2017 Eu vi e, de e ser também unido, uma né? outra com o Tio Ivanil, dos dois. O apelido dos dois era Rota e Coca-Cola, né? Porque um vivia ser o outro. Né? E aí eu botei os dois para cantar e tal, e eu fiquei com aquilo e tal, e fui dormir. De madrugada, eu sempre me desdobro, sempre vou para o plano espiritual, também vou repetir, quem quiser acredita, quem quiser não acredita, mas todo mundo aqui se desdobra. Então, quando você disser assim, eu não me comunico com meus entes queridos, todos nós temos a capacidade de nos desdobrar, irmos para o plano espiritual e termos contato com os nossos entes queridos. Então, na hora que eu me desdobrei, dou de cara com o papai. E com Papai, os encarnados também, né, Vaguinho? oi? E com os encarnados também. E lá se encontra com desencarnados e com encarnados. E com os E aí dou de encarnados cara com o também. papai. E papai estava assim meio triste e com um monte de mala ao redor dele, dizendo: eu vou viajar, Vaguinho. Eu estou muito triste e preocupado e estou muito ansioso. Aí eu digo: painho, essa viagem é boa, pai. O senhor não já sabe que é boa. Né? A comunicação foi assim, eu disse, ó, aqui no celular, a live que o senhor fez com o tio Nito, vê as arengas da gente, que tinha que ensaiar, que não tinha que ensaiar, e não sei o quê. Ele começou a rir e se abraçou comigo sorrindo. E eu terminei o sonho, lógico, quase, de manhã eu quase tenho um troço, de tanto que eu chorei, com Tanto saudade. E chorar. aí você diz, mas espírita chora com saudade dos Pode seus chorar. entes queridos. Tem Ai, meu Deus. saudade. Eu sou o primeiro a chorar. Aliás, Chico Xavier recebia as mãezinhas queridas, né? As mãezinhas que traziam a esperança de se comunicarem com os filhos. E uma vez apareceu uma mãezinha que disse: meu filho morreu.
e correu para Chico, e Chico, ao invés de dar aqueles sermões espíritas, o espírito é eterno, vive para sempre, o que foi que Chico fez? Se agarrou com a mãezinha, se abraçou com ela, chorou junto com ela. Então, espírita chora, espírita sente a mesma coisa, só que tem uma diferençazinha nesse processo. Nós sabemos que a vida não acaba, que nós continuamos, que nós estamos vivos mesmo lá no plano espiritual, e isso nos dá um consolo maravilhoso. Nós temos assim uma tranquilidade muito grande como espíritas de saber que os nossos entes queridos estão juntos sempre conosco. Então, gente, é só fazer um esforcinho para se comunicar com o seu ente querido. Não é privilégio meu, de Josiane, que recebeu a mensagem, de fulano de tal, de Beltrano, não é privilégio de ninguém. É só você se conectar, deixar de ser tão materialista, começar a notar o que os seus amigos espirituais estão te dizendo na tua intuição, obedecer às orientações. Quando eles vierem e disserem assim, olha, não faça isso, obedece, porque fatalmente, se você vai fazer alguma coisa errada, você já sabe que é errada, mas eles vêm e te dizem, aí te incomoda, né? Porque mexe nas tuas sensações, né? Você gosta muito da bebida, do álcool, do cigarro, da droga e tal, e você acha que aquilo ali é normal. Não é normal. Quando eles chegam lá, dão de cara com isso. E os que são viciados, os espíritos que são viciados, eles estão acoplados em você, porque eles influenciam sim as nossas vidas. Ô, Vaguinho, eu tenho uma... a carta mesmo do papai, ele se comunicou para a família toda, né, e para a mamãe. Mas quem mais vibrou fui eu. Então, sou eu que guardo a carta, sou eu que tenho o maior carinho por ele. E depois já recebi 2 comunicações dele. Uma delas eu tenho ela gravada, e para mim, assim, quando eu recebi essa comunicação, eu chorava feito uma criança, entendeu? Não por desespero, mas por emoção sabe, daquela comunicação. A comunicação dele. É emocionante. É muito emocionante. E quando eu tô triste, às vezes, muitas vezes quando eu tô triste, eu vou lá e coloco de novo, sabe? Eu guardo aquela mensagem, eu vou lá e escuto de novo, porque é como se fosse, sabe, um acalento no coração. Então, assim, o espírito sente saudade? Sente? Claro que sente. E é aquela conexão que você tem ali, né, com ele. Mas a gente tem a certeza que ele tá ali, tá vivo, tá do outro lado, e tá olhando, tá sintonizado com a gente. Essa é a certeza, né? E aí, veja, uma coisa para complementar até, José, para a gente encerrar, muitas pessoas dizem assim, então o seu pai se comunicou diretamente com você. Olha, veja, os recados não foram para mim, foi recado para Valber, para meu irmão e para Ana. Foi preocupado com mamãe, e lógico, ele procurou quem? Ele ia procurar o evangélico que não acredita, o católico que não frequenta a igreja e que não acredita que os espíritos se comunicam, ou o espírita que se comunica. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente sabe, os pais da gente, quando a gente pergunta assim, papai, de quem mais você gosta? De fulano, de Beltrano ou de Ciclano? A gente vê que os pais dizem assim, não, eu gosto de todos iguais. Isso é tudo falsidade, a gente gosta sempre mais de um. Tem um que a gente tem muito mais predileção pela similitude, pela energia, gente. Olha, a gente não pode ser hipócrita nisso. Então, papai, lógico que eu tenho isso em mim. Eu não era o filho preferido dele. Eu fui o que dei mais problema. Eu fui que causei mais bronca na vida dele. Eu fui que, sei lá, não segui o caminho dele profissional. Então, quer dizer, gente, lógico que eu não era o filho preferido. Sabe, eu sempre fico jogando, brincando comigo mesmo. Quem é o preferido? É Valber ou é a Ana? Tá entendendo como é o negócio? Eu fico sempre pensando nisso de um dos dois, porque eu mesmo não sou. Mas, veja, ele veio através de mim, porque, veja, embora não fosse o preferido, ele gostava de mim. São as similitudes. Eu estou aqui rompendo o véu da hipocrisia, para a gente parar com essa besteira hipócrita de dizer assim, não, nós amamos todos. Não amamos. Vamos parar com isso. Ninguém ama todo mundo igual. A gente tem sempre uma energia mais favorável com o outro. Josiane está morrendo de rir. Eu não sei, Josiane, ficar com falsidade. Vamos ser sinceros, né? Eu acho que eu estou exusado aqui. Seu Zé está perto de mim aqui, viu?
Vamos ser sinceros logo. Vamos ser sinceros, que é melhor. Veja, eu nunca fui o preferido. Agora, eu sempre fui um cara muito querido por ele, porque ele gostava de mim. Mas veja, não é pela pessoa que ele mais gosta que ele vem dar a mensagem, é a pessoa que mais acredita. Então, se você quer ter uma comunicação dos espíritos amigos, dos espíritos da sua família, acredite! E outra coisa, escute eles quando eles disserem, eu sou eu que estou aqui, viu? Não fique duvidando, não. Os bichinhos ficam tristes demais quando você duvida. Oxe, isso é pai nada. Pai ia dizer um negócio dessa mina. Ia e disse. Tá certo? Ia. E concentre no que ele disse a você, para você não estar cometendo besteira nem fazendo bobagem aí por aí na sua vida. Entendeu? Então tem certas coisas que a gente fica. Não, olha, pare com isso. Pare com isso. Seu pai se comunica, sua mãe se comunica, vá dormir. Na hora que você dorme. Agora, lógico. Ele está se comunicando. Preste atenção. Passa um ano, você não dá ouvido a ele. Passa 2 anos, você não dá ouvido. Passa 3 anos, você diz, não, isso é impressão. Passa 4 anos, aí ele diz, meu Deus do céu, eu vou me embora. Aí ele dispara de vez e não volta mais. Né? Aí depois de 15 anos, a pessoa chega para mim e diz, olha, faz 15 anos que pai morreu. Será que eu posso receber uma mensagem dele? Eu digo, não, ele já está nota. Deixa o bichinho. Você até hoje não deu ouvido a ele. Vai dar ouvido agora. Por quê? Você está entendendo como é? Então, quer dizer, vamos entrar na real, né? Vamos cair na real, que é assim, a gente não recebe porque a gente não sintoniza, a gente não quer sintonizar. Não sintoniza. Então, aí, assim, tudo é sintonia, gente. Se eu estou dando ouvido ao mundo imaterial, à erraticidade, aos espíritos que se comunicam, lógico que os espíritos vão se comunicar comigo, e eu, poxa, nessa comunhão, vou entender o que eles querem dizer, né? Essa coisa toda. Então, quer dizer, maravilhoso que a gente se conecta a essa espiritualidade, tendo o bom senso, né, de escolher as mensagens, porque, veja, nós temos mensagens de espírito que podem enganar. Oi, desculpa. E a espiritualidade, ela sintoniza muito. É sintonia e sentimento, né? Porque se não houver essas duas coisas, não tem como sintonizar, né? Então, tem que ter... Né, tem que ter essa sintonia. Se você bloqueia, fica difícil delas se comunicarem. Tem tantos médiuns por aí que não se comunicam porque simplesmente não se permitem. Não deixam. E aí ficam sendo loucos, internos em clínicas e etc. Oi, como é? Se bloqueiam, né? Se fecham, porque não libera, né? Tem que ter sintonia, tem que ter sentimento, tem que deixar a coisa fluir. Agora, naturalmente, gente, veja, o que é uma comunicação espiritual? Ela precisa ser entendida da forma certa. A comunicação foi para o bem, né? O espírito veio para te dar uma mensagem positiva. Se foi uma briga ou alguma coisa, então veja, observe o teor da comunicação, observe os meandros da comunicação. Um espírito do bem jamais vem para te intuir para o mal. Um outro dia eu recebi um telefone de uma mãezinha, Josiane, que ligou para mim e disse: eu estou depressiva porque meu filho desencarnou há 3 anos atrás, e desde que ele desencarnou eu estou assim, eu acho que é ele que está me prejudicando na minha casa. Eu digo, peraí, a senhora amava seu filho? Amava. Seu filho lhe amava demais, a gente era muito conectado, porque as pessoas ainda têm a ideia de que o morto faz mal. É aquela mesma ideia, por exemplo, que no candomblé mesmo, todo espírito que se comunica fora os orixás, são espíritos que você não deve conversar com eles. Tá? Por quê? Porque são espíritos comuns, que já deveriam ter feito a passagem. Então, eles não fazem comunicação. No candomblé. Na Umbanda, não. Existe a comunicação com os espíritos comuns. Né? Por isso que eu sou tão conectado e gosto tanto da Umbanda. Porque não é assim, não é nem o tanto do espiritismo que só se comunica com espíritos de escola e tal. Mensagem boa tem que ser aquela mensagem positiva, mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, de Ramatiz, de não sei quem, de fulano de tal, tem que ser um cara top de linha. Não, os espíritos comuns se comunicam e têm pensamentos comuns como o meu e como o seu. Quando você morre, você não continua com o seu pensamento comum, quando você vem se comunicar, é o seu pensamento comum que vai entrar na comunicação. Então, é isso que a gente tem que perceber. O espírito do bem, ele dá um conselho para o mal? Não. Essa mãezinha está passando pelo problema. Porque o espírito do filho dela está lá dentro. Não, ele deve estar preocupado com ela, porque ela entrou em depressão pela falta dele. Mas não é porque ele está dentro da casa dela, ou porque ele um dia tentou se comunicar, que ela está com depressão. Ela está com depressão
porque ela não superou a morte do filho e não encarou a morte como uma coisa normal, como um passo normal de qualquer vida, o que é muito difícil para uma mãe, porque o natural é que ela vá antes do que ele, e ele foi antes do que ela, e isso deixa a gente extremamente, né, É a maior. abalado emocionalmente, o que causa as depressões. Então, o processo foi esse. E eu expliquei a ela, disse, senhora, olha, seu filho era uma pessoa boa? Disse, era. A senhora gostava, não, seu filho não ia querer o seu mal. Muito pelo contrário, ele deve estar torcendo para que a senhora saia dessa situação que a senhora está nesse momento, com essa penúria, essa tristeza, essa agonia. O espírito que gosta de você não vai lhe colocar em situação ruim. Aliás, com a sua penúria, a sua tristeza e a sua depressão, está o deixando lá na espiritualidade também deprimido. Porque ele fica captando a sua energia de chamado e tal. É o que a gente chama de obsessão de vivo para morto. Né? Você está obsediando ele, está levando o pensamento dele a ficar triste também, junto com a senhora. Então, ela disse assim, meu filho, eu digo, querida. E chamei ela para conversar comigo, porque foi uma conversa por WhatsApp, eu chamei para depois vir conversar comigo. Então, quer dizer, são essas coisas que a gente precisa entender, tirar esses véus, né, tirar esses preconceitos e começar a conversar com os espíritos de forma natural. Eles estão aí para se comunicar. E qualquer um pode se comunicar, tá, gente? Eu sei que muitas vezes, assim, para comprovar a comunicação do espírito, porque é o seguinte, por exemplo, Guilherme, que a gente estava falando, José, Guilherme é um cara que pesquisa e tem um olhar muito apurado, Guilherme Velho, ele tem um olhar muito apurado porque tem alguns médios que psicografam e que ficam dando esperança às mãezinhas, às pessoas queridas, aos pais, às pessoas, os irmãos, e esses médiums, eles simplesmente estão ali forçando a barra. É uma comunicação falsa. É para poder vender livro, é para poder fazer isso, é para poder aparecer, entendeu? Então isso é errado, porque está errado. Eu encher você de esperança, dizer, olha, seu filho está aqui. Aí o que é que esses caras fazem, esses médiums fazem? Eles vão no teu Facebook, pesquisam a tua vida, descobrem um monte de coisa e começam a vender uma falsa imagem de que estão passando uma carta de consolação e tal. Então a gente precisa ter muito cuidado nessas comunicações. Tanto é que aqui a gente não tem psicografia para as famílias, não existe isso. A nossa reunião mediúnica é para tratamento desobsessivo, tá certo? Ou tratamento obsessivo, que é para desobsidiar a pessoa, como esclarecer os espíritos, né, aliviar as dores, essa coisa toda. E os tratamentos médicos espirituais são sutis, né, são tratamentos energéticos, onde nós temos o nosso hospital espiritual, mas não são coisas físicas, nós não fazemos psicografia, não tem nenhum médico aqui de psicografia para ficar aqui psicografando para ninguém, não é isso, eu vou logo alertando, porque senão muita gente vai pensar isso, não, olha lá, tem comunicação espiritual, pode vir um parente meu, aí vamos fazer fila aí fora e eu vou ter que dispensar todo mundo, olha, teu parente não veio não, né? Porque infelizmente ele está com você, né? Se conecte com ele, você mesmo pode ter o contato com o seu parente, né? Se você ia dizendo, Jojo, desculpa, porque eu, no fio da meada eu não quis interromper. Você ia falando alguma coisa? Não, assim, às vezes é importante também ressaltar, Wagner, que às vezes o parente, ele sofre do outro lado quando ele vê que os que ficam aqui estão chorando, estão chorosos, estão tristes. Então, às vezes eles vêm para se comunicar, né, pedindo para que toquem a vida, que sigam o seu caminho, né? Exato. Porque justamente é uma forma de ajudá-los também lá, porque a saudade de lá do outro lado também é imensa. Então, se a saudade aqui é grande, a de lá também é imensa. Eles também estão sofrendo. Então, é uma forma de ajudá-los também, né? Então, sigam seu caminho, toquem a vida, né? Então, eles vêm, às vezes, para se comunicar nesse sentido, pedindo também essa ajuda também, né? Para eles. E aí, o recado, às vezes, precisa ser entendido dessa forma. Pois é. Gente, olha, eu gostaria de agradecer. É porque o papo é tão bom que a gente é capaz de não parar mais de falar, né? Verdade. É muito pano para a manga.
Agradecer ao Renato também, infelizmente ele não conseguiu entrar na live, tá certo? Me pedir desculpa, porque conversei que só o homem da cobra aqui, porque a gente começa a falar, vem uma coisa na mente, vem outra, então a gente vai encarrilhando aí o pensamento, é capaz de falar mais. Mas era necessário alguns esclarecimentos. Quais foram os esclarecimentos, gente? Quanto à comunicação espiritual, quanto à veracidade das comunicações, quanto ao como é comum os espíritos virem se comunicar conosco, porque eles estão conectados a nós, aos nossos pensamentos. Então, se o mundo espiritual se comunica, é através do pensamento. Então, não espere que teu parente apareça na tua frente. Muitas vezes a comunicação dele é sutil, ele vai aparecer nos sonhos. Então, fique atento a isso. Os teus parentes se comunicam sim. Basta que você perceba a presença deles. Sinta a presença e não descreia disso. Se ele está presente, por exemplo, existe nada mais autêntico do que aconteceu aqui, né, de aparecer um terço quando eu nunca rezei terço na minha vida, nem quando eu era católico aos 17 anos de idade. Então, quer dizer, poxa, não tem muito sentido isso. Então, apareceu. Então, são coisas que você não sabe explicar bem, e aí, Wagner, como se através de um sonho, né? um dia a gente fala Através de sobre um essas... sonho. Pois é. Um dia a gente fala sobre essas mediunidades de efeito físico, um dia a gente vai falar sobre as características dessas mediunidades, que é muito importante no Café Espiritual. Podemos marcar já para o próximo domingo esse bate-papo aí com antecedência, Josiane, Renato. Pronto, aí 8 dias. Vamos testar, né, para ver se Renato consegue entrar. Então, com 8 dias já, a gente pode marcar. Os tipos de mediunidade é o tema da próxima live. Pineal. Renato estuda muito sobre a glândula pineal também. Seria interessante. Falar muito sobre a glândula pineal, né? Tem doutor pineal, que é doutor, Sérgio, né? Doutor exatamente, doutor Sérgio, fantástico, né? Maravilhoso. E, na realidade, gente, eu gostaria aqui também de deixar uma mensagem para as pessoas. Nós não morremos, tá? Nós apenas mudamos de dimensão. Nós saímos dessa dimensão e vamos para uma dimensão chamada a dimensão do pensamento, que é a quarta dimensão, a quinta dimensão. São as dimensões onde nós nos encontramos quando deixamos nossos corpos. Não se desesperem com a perda de um parente. Muito pelo contrário, tentem entender o processo da vida, que é natural. Nós lidamos muitas vezes com a vida como se nós fôssemos eternos, e nós somos. Nós somos eternos em relação à nossa eternidade como espírito. Mas o corpo não, o corpo vai à falência. Existe um problema conosco chamado a degeneração celular. Vai chegar num certo momento em que você não vai mais permanecer aqui. E aí a gente assim, se comporta como se o nosso corpo fosse eterno. A gente dá valor ao que não tem valor, a gente dá valor à beleza, a gente dá valor a dinheiro, a gente dá valor a coisas que não deveríamos dar valor. E dando valor a essas coisas, a gente se materializa cada vez mais e perde o contato com essa parte, que é a parte verdadeira da nossa vida. Nós não somos corpo, nós somos espírito. Nós somos um espírito que tem um corpo e não um corpo que tem um espírito. E muitos por aí reagem ou agem na vida como se fossem um corpo que tem um espírito, dando um valor demais à beleza, dando valor demais ao vigor físico. E quando a gente chega à idade... Tá certo? Que é exatamente aos 50 e poucos anos, se olhar no espelho, ver a barbinha branca, né, ver o cabelo ficando branco, ver a pele cheia de rugas, é que nós percebemos o verdadeiro valor de ter cultuado coisas positivas em nossa vida e ter aprendido sobre o mundo espiritual. Nós não somos um corpo, nós não temos nada, não temos casa, não temos carro, nem temos dinheiro. Tudo nós usamos os fiéis depositários. Somos fiéis depositários, temos isso como um depósito, estamos usando, faz parte da nossa vida tridimensional, mas nós não temos nada disso. Nós não temos nem o que nós olhamos no espelho, que é o nosso corpo, porque um dia nós vamos precisar abandonar ele, deixar ele dentro de uma cova, ou então ser cremado, e nós vamos ter que nos despedir dele da forma mais pura possível, tendo consciência dessa pureza, da alma, do espírito, e sabendo quem somos, porque nós somos espíritos, nós somos uma consciência. Se usarmos ela adequadamente, vamos ter sim uma passagem maravilhosa, vamos sim para o plano espiritual de uma forma muito mais plena,
e como papai, né, que não era nem espírita, mas era uma pessoa muito espiritualizada, quando chegou do lado de lá já foi muito fácil para ele se adaptar, entender que a vida era aquela, entendeu? E tá com algumas preocupações, tá sim, porque a gente não deixa de uma hora para outra as preocupações. Não é como o evangélico prega, que a gente vai dormir, dorme até vir o juízo final para ser resgatado, nem é como o católico que a gente vai para o plano espiritual e esquece dos nossos aqui. Seria uma grande covardia isso, tá certo? Não vamos nem para o céu, nem vamos para o inferno, tá certo? Porque não existe céu nem inferno. Seria muito injusto eu mesmo, por mais santo que eu fosse, eu jamais me sentiria um ser tão puro ao ponto de ir para o céu, para um gozo eterno, e não me sentiria nada bem de ver que o meu filho que errou, que cometeu erros, estaria no inferno, né? Então eu de lá, olhando o meu filho enfiado nas brasas do inferno, nos caldeirões ferventes do Satanás. Não existe Satanás, existem espíritos equivocados que um dia se corrigirão e que um dia irão para a pátria espiritual, serão progredidos com com seu próprio esforço, vão perceber que cometeram erros, reencarnarão várias vezes para promover a reforma íntima e, em reformados, serão anjos um dia. Não existem anjos decaídos, porque um dia evoluindo, nós não voltamos atrás, nós não retroagimos, nós não voltamos a pensar como ser pequeno. Se você alcança alguma coisa na sua vida, você volta atrás, você quer voltar atrás daquilo que você alcançou, pois é, no mundo espiritual é assim que funciona. Então a doutrina espírita, sabe, gente, ela é tão bela que nos ensina essas maravilhas, essas pérolas espirituais que nos dizem assim todos os dias: você é espírito, você não é um corpo. E como tal se comporte. E como tal oriente a sua vida. É assim que a gente deve fazer. Jojo, se despeça aí, né? Foi um discurso longo agora, final. Não, vai ser longo não. Wagner, muito obrigada aí, viu, pelo convite, pela oportunidade aí de bate-papo. Foi um prazer enorme. E obrigada a todos aí. Um bom domingo, final de domingo, né? Uma semana maravilhosa, de muita paz, muita luz, né? Então, gratidão a todos. Que Deus proteja. Muita luz. Um abraço a todos. Eu vou ficar aqui me despedindo. Jojo, tchau. Forte abraço, querida. Tchau. Bom, gente, eu queria agradecer a todos vocês e também lembrar, mais uma vez, da nossa campanha solidária, tá certo? Nós ainda estamos arrecadando alimentos, gente. Nós estamos numa fase da pandemia onde as pessoas estão se esquecendo que muitas pessoas estão tendo dificuldades para poder conseguir o alimento de casa. Entendam, essas pessoas estão começando a voltar para o trabalho, alguns perderam os empregos e tal, e esses alimentos não perecíveis que nós estamos arrecadando, né, são fundamentais para poder suprir essas famílias. Então, quem quiser entrar em contato comigo no WhatsApp, para eu passar o endereço para vocês entregarem. Hoje nós temos mais um endereço, que é exatamente lá no Parque Estacionamento, que voltou a funcionar parcialmente, mas voltou a funcionar, né, com essa abertura aí do comércio parcialmente. Então, muito, muito interessante a gente divulgar um outro endereço também para que vocês possam entregar, e fica no centro da cidade. Então, quando vocês forem, pode deixar lá no Parque Estacionamento. Fica na Praça Teotônio Vilela, ou então Rua Dácio Expósito de Lima, é o mesmo local. Número 71, dígito 6, né? É lá, Parque Estacionamento, você vai ver lá o nome, Parque Estacionamento. Você pode deixar com o Flávio lá os alimentos. Ou então aqui na Rua Laudelino Rocha, 1115, no bairro Maurício de Nassau, próximo à Clínica São Gabriel. Pode entrar em contato comigo no WhatsApp, porque eu também posso fornecer uma conta para você depositar algum dinheiro para nós comprarmos alimentos, comprarmos a cesta básica e tal. Nós temos aqui, inclusive, um mercadinho onde ele fornece o alimento. Se você encomendar uma cesta, 2 cestas e tal, ele pode mandar para cá sem você ter contato nenhum. Você entra em contato, passa o seu cartão, ele prepara a cesta, manda entregar aqui no local. Não tem problema nenhum. Tá certo? Então é só entrar em contato comigo no 819-9814-6555. 99814-655581. Tá? Aí você entra em contato, eu passo a conta, passo o número do mercadinho também, que você pode entrar em contato. Então vai ser maravilhoso se vocês conseguirem ajudar-nos também. Tá? Relembrando que nós, por enquanto, estamos
fechados com o nosso hospital espiritual. Vamos reabrir quando essa situação normalizar, mas tenham paciência, porque tudo vai normalizar a seu tempo, né? Não vamos colocar o carro na frente dos bois. Vamos esperar que tudo normalize para poder não causar mais um problema, né? Porque se isso sai de controle de novo, aí nós vamos ter que ficar presos até o final do ano com essa pandemia. E se Deus quiser, isso não vai acontecer. Um beijo muito grande no coração de vocês. Agradeço demais pela atenção, pela audiência de vocês. Agradecer a muita gente aí que entrou. Bacana, Renato, Patrícia, Josiane. Deixa eu ver aí para agradecer a todo mundo. Não esquecer de ninguém. Fora os que curtiram também, né? Flaviana e tal. Algumas pessoas entraram, comentaram, outras só entraram, deram uma passadinha e saíram. Patrícia, né? Fábio Assis, cara. Um beijo no coração, queridão. Valeu mesmo. Muito obrigado por estar assistindo a nossa live. Forte abraço a todos, paz e luz. Até a próxima comunicação. Tchau. Valeu.